Bom dia, amigos do Espírito Imortal, tudo bem? Deus abençoe o nosso amanhã, o nosso dia. Vamos falar um pouquinho sobre Espiritismo novamente. E isso é bom porque vai nos calibrando as energias, né? Hoje é terça-feira e o tempo não para, né? Os poetas já diziam, Cazuza já dizia, e todo mundo sabe disso, né? O tempo não para. O tempo tem uma relação muito direta com o nosso estado de espírito, com a nossa felicidade, né? E falando dentro da ótica espírita, lembrando sempre do espiritismo cristão, do evangelho segundo o espiritismo, do kardecismo, muita gente pensa que a gente ser espírita é tornar-se perfeito e infalível. E não é bem assim, né? O sofrimento é grande, às vezes, por você saber o caminho e não conseguir trilhá-lo. Isso faz parte até da nossa própria evolução, não justifica os nossos erros, não nos torna livres da responsabilidade de sentirmos os efeitos das causas ao qual praticamos, mas, porém, não é possível que neguemos a realidade espírita cristã ou a realidade da vida, não só do espiritismo. Allan Kardec tinha um princípio de libertação espiritual que era fora da caridade não há salvação, não fora do espiritismo. Então o espiritismo também é muito assim, e segue esta bandeira. É fora da caridade não há salvação. Caridade moral, caridade material. Nós estamos aqui muitas vezes nos sentindo presos em desafios que não conseguimos realizar por causa dos obstáculos do caminho, por causa das nossas dificuldades em disciplinarmos o nosso caráter devido aí ao aprendizado que ainda não fizemos em muitas encarnações passadas, habilidades que não conquistamos, escolhas erradas que temos que ainda que retomar e resolver, problemas que nos deixam distantes dos nossos objetivos, e o tempo passa, né? Tenho conversado com as pessoas e tenho visto que pessoas que ganham um salário alto, né, um salário perto de outros, né, pessoas que ganham aí às vezes até 10 mil reais por mês, e que é um ótimo salário, né, e estão sofrendo de depressão. Por quê? Muita gente pensa, não, quando eu ganhar 10 mil reais eu serei feliz. Quando eu ganhar 20 mil, quando eu ganhar... Muita gente pensa que o dinheiro vai nos livrar dessa tristeza, dessa melancolia, né? Quando eu fizer sucesso, quando a minha empresa estiver pronta, quando os meus filhos estiverem formados, e nós esquecemos muitas vezes de viver o dia de hoje, o dia de agora, vivermos o presente, né? Que nos torne mais fortes para que nós possamos tornar natural o progresso e vivemos a vida como ela é, jogando o jogo da vida, porque nós não sabemos o destino, né? Temos visto aí agora as notícias, por exemplo, só para citar uma, não é o caso de ficarmos falando coisas negativas para nos consolar, mas, por exemplo, veja o torcedor do Botafogo foi ao estádio no final de semana e uma bala o acertou e ele morreu, né? Lá no Rio de Janeiro a coisa anda assim. Um outro cidadão voltava para casa com seu pai e acabou o pai levando um tiro, e assim, numa situação estúpida. Às vezes, né, aconteceu já de um policial estar brincando lá na praça com a sua filhinha, e também a sua filhinha numa bala perdida, num acidente, numa doença, e às vezes desencarnamos, às vezes ficamos presos no corpo com habilidades limitadas, né? Aconteceu aqui em Caxias do Sul de um jovem, uma criança, sofrer um acidente de ônibus e ter um problema e deixar de ser saudável totalmente. Faltou oxigênio no cérebro, estourou uma veia e se tornou um deficiente mental. Ou seja, tristezas fazem parte de nossas vidas porque nós não sabemos exatamente o fardo que temos para carregar. Ele não é maior que os nossos ombros, mas os nossos ombros costumam ser como de crianças mimadas. Esperneamos para ir à escola, esperneamos diante dos problemas, esperneamos porque queremos sair, arrancar do corpo esta ansiedade, arrancar do corpo esta realidade lenta, que é aqui no plano físico uma realidade lenta.
Porque se a realidade fosse exatamente como são os nossos pensamentos e nossos sentimentos, o caos seria ainda maior. Deus nos dá a matéria como uma âncora mesmo, como um chumbo, para que nós possamos ter tempo de filtrar isso, exatamente um filtro de pensamentos, de energias, e corrigirmos o que é certo e o que é errado em nós, para que os nossos karmas, os nossos erros, nós já falamos sobre karmas, nossas causas e efeitos não piorem. Hoje nós somos o que fizemos de nossas vidas até aqui. E é bom que nos amemos, porque nós só temos a nós mesmos, principalmente. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, eis toda a lei e os profetas. É o que disse Jesus. Ou seja, nós temos que nos amar, amar a nós mesmos, mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas indisciplinas, mesmo com as dificuldades que temos de entender o amor, né? Nós temos às vezes uma saída, a inteligência resolve tudo. Então somos inteligentes, estudamos, desenvolvemos ciências, desenvolvemos tecnologias, desenvolvemos teses filosóficas profundas, interpretações do próprio espiritismo, da mediunidade, do plano espiritual, das obsessões, das questões psicológicas. Tudo está relacionado à causa e efeito, ao karma, e assim temos soluções e respostas para tudo, mas não nos sentimos felizes. Amamos, fazemos caridade, mas não nos sentimos felizes, porque se esta felicidade não estiver profundamente arraigada com bons hábitos e na certeza de que a paciência é uma virtude que precisa ser conquistada, a felicidade é uma coisa que demora muitas vezes a ser plena, porque neste mundo nós só teremos aflições. Nós podemos estar plenamente felizes, mas ter um filho sofrendo, uma filha com necessidades. Nós temos o casamento, que são dois espíritos dentro de uma mesma sociedade, mas porém com karmas e pressões sociais e questões diferentes, e às vezes o amor se rompe ou se fortalece, dependendo, né, da visão de cada um, e assim por diante. Então a tristeza é normal. Nós vemos que esta época da depressão é normal. Nós podemos tomar remédios, é um paliativo fácil, né? Você toma um remédio, o teu cérebro vai gerar a reação do remédio, vai produzir artificialmente aquele hormônio que estiver faltando, aquela adrenalina que estiver faltando, aquela endorfina, mas o efeito do remédio passa. E a oração, porém, se torna distante, né? Nós queremos mudanças imediatas, nós queremos conquistas imediatas, nós queremos reconhecimento imediato, e muitas vezes quando isso acontece nos tornamos soberbos das nossas realidades e nos tornamos egoístas, e nós nos tornamos pessoas que se julgam imortais dentro de impérios, como todos os que chegaram com força a formar impérios se julgaram, e que jamais teremos que receber de volta aquilo que fizemos de errado para o nosso semelhante e para nós mesmos. Então existem vários tipos de tristeza, de melancolia e de questões que nos afetam. Os espíritas, desculpem, têm essa visão. Não podemos colocar tudo na questão da obsessão, não podemos também colocar tudo no nosso caráter, porque suponha-se que tivemos realmente dificuldades em superar grandes mazelas, problemas, falhas que alimentamos por séculos. Desculpe. Que alimentamos por séculos, por muitas encarnações às vezes, indo na direção contrária, e agora queremos mudar, né? É bem necessário que tenhamos vigor positivo, para que nós possamos ter capacidade de persistir, né? Para que nós não voltemos a cometer as mesmas questões por desistência sobre nós mesmos, né? Muita gente assume uma postura de santidade absoluta, outras possuem uma postura de relatividade moral, outras possuem uma postura de desânimo, de que eu sou assim, não vou mudar, nunca vou ser diferente. Nos mais variados graus, a reforma íntima tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, tem as suas vitórias e derrotas, e nós precisamos entender isso, precisamos entender
isso e colocar em prática isso. E colocar em prática isso exige a força de vontade, existe uma consciência clara do que é a vida, exige a humildade para que a vaidade não nos paralise e assim por diante. Parece tudo simples, né? Daí nos colocamos no simples e sentimos o tédio, porque estamos acostumados com as paixões animais, com a sensualidade, com as carnes, né? Com a alimentação forte, com as emoções fortes, né? Vivemos muitas vidas em momentos de guerra, em momentos, né, de destruição, em momentos, né, de farras, e aí o alto e baixo. Por isso que somos depressivos hoje. Engaiolados no sistema, avançou já a constituição humana, dos direitos humanos, entendemos melhor a consciência, apesar de já termos, né, a obrigação de ter entendido isso já no passado, mas ainda estamos muitas vezes engatinhando nisso, né? Fica maior a dificuldade às vezes de nos colocarmos dentro da ordem, dentro da questão comum de vivermos em paz dentro daquilo que respeita a felicidade do próximo. E muitas vezes aquele instinto animal, cavernícola, aquelas paixões, aquelas inflamações, né, do ego, acabam nos trazendo de volta a personalidade oculta em nós mesmos que ainda não foi curada e que quer se manifestar, né, que se digladia com o nosso compêndio, com o nosso conhecimento interior, com o nosso conhecimento intelectual, mas que moralmente ainda não foi consolidada. E, portanto, é natural que tenhamos melancolia, que tenhamos tristeza, que tenhamos vontade de chorar, que tenhamos medo, que tenhamos muitas inseguranças. É preciso, e que não sabemos muitas vezes como os outros vão reagir também, né, diante de todas essas nossas exposições internas. E aí por isso nos fechamos numa casca, nos fechamos numa redoma de vidro, aonde deixamos apenas transparecer parte de nós, né? As outras partes nós ocultamos lá no fundo, no vidro oculto, para que somente aqueles que realmente nós achamos que podemos confiar possamos entregar. E não entregamos nem a Deus muitas vezes, que nos criou e que sabe exatamente, por milhares e milhares e milhares e bilhões e trilhões de momentos que aconteceram emoções como essas, que são naturais do desenvolvimento do espírito do ser humano para a transcendental viagem à espiritualidade superior, que ele é capaz de nos compreender. Nem nele nós temos a coragem de confiar. E quando nos expomos pela ira, pela destruição, pela incapacidade de darmos um passo mais seguro adiante, e talvez até mesmo pelo tédio, né, que é uma depressão profunda, que faz parte também da hiperatividade mental da nossa época. Pessoal, vamos continuar a viver, vamos continuar a tentar acertar, e se errarmos, vamos recomeçar, e se sofrermos, vamos sofrer pensando em retornar. Se capotarmos o nosso corpo físico nos erros de nossas vidas passadas, vamos sobreviver, porque é preciso, a morte não existe, né? Mesmo que nós nos queiramos destruir, a morte não existe. O nosso espírito vai continuar vivo, e se não limparmos esse sofrimento de nós agora, teremos que fazer isso amanhã. Não é tão difícil, basta querer, basta você fazer a escolha, né? No passado já escolhemos e não temos como retornar, apenas temos que suportar esta corrente, esta correnteza, mas no agora estamos vivos, no agora estamos agindo. Poderíamos ter escolhido outros caminhos, a ociosidade, a ação negativa, né? O desperdício, e então exige um pouquinho de força, de vontade, sim, de querer, de moldar a nossa realidade, para que depois nós consigamos abrir a estrada. É como quando você entra numa mata fechada e que você não sabe como construir um caminho exatamente, como vai ser este caminho, sem imaginar exatamente o que vai ter pela frente. Vai encontrar rochas, vai encontrar troncos, vai encontrar animais selvagens, mas você está determinado a trilhar este caminho. Vai encontrar a mata escura, pode encontrar abismos, pode encontrar animais rasteiros, pode encontrar animais peçonhentos, todos os tipos de perigos, esses perigos materiais. Espiritualmente também é assim.
Mas aí você faz como? Você tira primeiro o capim, você tira o primeiro mato, o primeiro cipó, você corta a primeira árvore, você vai armazenando, porque a partir do momento que você cortou a pequena árvore, você já tem um pouco de madeira, você já tem um pouco de palha, você já tem um pouco de clareira, então você já pode fazer fogo, já pode se alimentar, já pode se construir e segue abrindo o caminho até chegar a um lugar tranquilo. Assim foi feito na nossa imigração aqui. Muitos fizeram sozinhos, mais destemidos, outros fizeram em companhia de familiares e com determinação, com coragem e com confiança de que daria certo. E hoje temos a nossa cidade aí com 500 mil habitantes. Imaginemos se essas pessoas tivessem tido medo, paralisados pelo medo, porque eles também erraram, também sofreram, também se feriram. Então, esta fé humana, capaz de realizar, pode se transformar numa fé divina, se transformar numa fé divina, quando soubermos exatamente quem somos, de onde viemos, para onde vamos. A melancolia se desfaz através da caridade. A tristeza se desfaz através da caridade. A depressão se desfaz através da caridade. E tudo isso é trabalho. O trabalho que produz também algo de útil para todo mundo, não só apenas na questão financeira, mas também na questão financeira, que nós damos tanta importância, nos faz felizes. Mas a felicidade real, intransponível e a nossa instabilidade, intransponível às nossas consciências falíveis, a felicidade real, ela existe. Sempre fica alguma coisa, até mesmo das quedas. Sempre fica algo de patrimônio. Tá bom, queridos? E isso eu estou falando com profundo amor a mim próprio, que preciso me ancorar nestas coisas, e a vocês também, nosso Deus Criador, a Jesus Cristo, tá? Que nós possamos levantar a cabeça das nossas inconstâncias, das nossas quedas, dos nossos erros, dos nossos problemas, que nós possamos ser fortes, que nós possamos ser humildes, que nós possamos então transformar esta tristeza em luz, tá bom? Um dia voltaremos à nossa casa de verdade, como diz o nosso Pai Criador, mas se estamos aqui é porque estamos trabalhando, seja que tipo de trabalho for. O resultado virá. Pode demorar, mas se o resultado das coisas negativas que nós estamos sofrendo chegaram e nos afetam e nos dão problemas, a gratidão pelas coisas positivas que já conquistamos, só o fato de ter vivido, no meu caso aí, 48 anos, enquanto outros não têm essa oportunidade, né, de viver bastante tempo, claro, é pouco, posso viver até 100, sendo que a reencarnação é uma oportunidade de fazer o meu espírito entrar na forma mesmo, estar sujeito a essas tentações da vida, do caminho, da ética, do conflito. Assim, portanto, eu penso que se temos esta oportunidade, muitas coisas boas, positivas já aconteceram. A saúde dos nossos filhos, ou os desafios que nós temos com eles para ajudarmos num caso de um resgate kármico, espiritual, caso eles tenham algum problema mais difícil de saúde, de deficiência, de limitação, ou até a própria saúde exterior, mas de doenças morais que nossos filhos possam ter e que nós também temos, né? Vamos ajudá-los também e nos ajudar. A tristeza dentro da questão espírita está situada no Evangelho segundo o Espiritismo, numa parte, e você pode procurar, que fala sobre a melancolia. Essa melancolia que temos é porque nós gostaríamos de estar mais tranquilos. Nós não sabemos como vamos enfrentar nosso desencarne, por exemplo. É uma ansiedade constante. Você vive agora, mas não sabe se você vai terminar o dia. Não é fatal isso, mas é uma realidade. E se eu desencarnar? Se o meu coração parar? Se o meu cérebro parar, se algum fator externo que eu semeei, fui um guerreiro lá noutra encarnação, fiz o mal, né, e quem com ferro fere, com ferro será ferido, articulei artimanhas e, portanto, não tenho o controle absoluto, né, do presente. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi obrigado a enfrentar os efeitos das suas causas, mas enfrentou com uma capacidade muito grande de reconhecimento de que aquilo tudo passaria. Como tudo passa, tudo que é temporal passa, todos os temporais passam, toda a temporalidade
passa, e nós também somos temporais aqui neste plano, né? Basta você olhar uma foto sua de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de quando você era criança. Talvez você tenha até os mesmos sonhos, as mesmas habilidades, os mesmos objetivos, e se pergunte: por que eu não realizei? Por que está acontecendo isso comigo agora? Por que as coisas estão complicadas? Por que essa jornada que poderia ter sido tamanha diferença é assim? Mas também olhe para si mesmo e assuma a sua responsabilidade. Não é culpa, é sua responsabilidade. Peça perdão aonde você errou e ame. Peça desculpas para quem você prejudicou e ame. Mesmo que aquele que você pedir desculpa não aceite, ou seja soberbo, ou te coloque na posição de algoz, não tem problema. A humildade vai fazer você entender de que realmente você precisa, né, ser colocado às vezes numa condição de vilão, porque muitas vezes você foi vilão. Muitas vezes você foi vilã, muitas vezes você foi cruel com os seus, em busca dos seus objetivos pessoais, né? Dentro dos limites da sociopatia, da psicopatia, você não se tornou um criminoso, graças a Deus, porque o teu anjo da guarda te livrou disso. Mas no íntimo de todos nós, né, sem expor com hipocrisia as nossas mazelas, nós todos temos pedras que não podemos atirar. Porque aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, né? Na busca dos nossos interesses, dos nossos prazeres imediatos, todos nós, em maior ou menor grau, tivemos falhas de caráter. Essas falhas são reais, senão não estaríamos num mundo de provas e expiações. Mundo de provas e expiações para espíritos que já têm um grau de consciência, mas que insistiram no erro. Não é um mundo primitivo, é um mundo de provas e expiações. Provas para nos engrandecer, para nos graduar, para nos dar mais progresso espiritual. Expiações é para filtrar aquilo que nós fizemos negativamente e que está vibrando no espaço e está nos atingindo, está sendo emanado até nós. Então, que o nosso filtro atual seja realmente humilde, que o nosso filtro atual seja realmente de coragem, que o nosso filtro atual seja de oração, seja de luz, seja de coragem realmente, para que Deus ilumine a nossa sorte não seja simplesmente uma sorte ardilosa, como uma criança que, quando quer ser ardilosa, ela é capaz, mesmo sendo criança, porque ali há um espírito em busca das suas necessidades, às vezes sem saber, mas com o seu carisma infantil consegue os seus objetivos, consegue as suas coisas, e depois, com o seu mimo, né, logo despreza, logo perde valor e parte para outros mimos, outras artimanhas. E se isso não dá certo, esperneia, briga, ofende. Crianças fazem isso, vocês já viram crianças fazer isso, sim. As suas ou as outras crianças fazem isso. E nós somos crianças grandes, fazemos isso com Deus. Pedimos a Deus que nos dê a loteria, que nos dê a alma gêmea, que nos dê a casa pronta, que nos dê a comida pronta, que nos dê, né, as coisas com menor esforço, que nos livre da crise de uma maneira sem análise, para que nós nos omitamos da política novamente e que elejamos espíritos que são incapazes de ter a consciência real de coletividade, infelizmente para eles próprios, e que são bem oportunistas na questão de desviar aquilo que é o dinheiro público. São vampiros espirituais que terão que responsabilizar-se por isso. Por isso somos ainda um mundo de provas e expiações, né? Já não somos mais um plano primitivo. Já temos capacidade, consciência e boa vontade para mudarmos o mundo para melhor. Já temos aí a vinda de Jesus, que nos mostrou exatamente qual era o caminho, a verdade e a vida, e, portanto, amigos queridos, a escolha é nossa. A escolha é de quem quiser fazer o caminho. Ok? Eu acho que hoje estou mais inspirado, estou um pouco melhor, tenho a certeza de que há um anjo da guarda junto conosco. As nossas tristezas, as nossas necessidades, os nossos medos são profundos, mas assim que a oração nos abençoa, que a lágrima da gratidão nos auxilia, vamos recomeçar. Eu vou encerrar com uma oração
pedindo a Deus que nos ilumine, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que ouça as nossas angústias, que nos garanta o pão de cada dia, a nossa humildade, que nos dê a coragem, a solidariedade, a fidelidade, que nos dê a sensibilidade em sermos trabalhadores do bem. Muito obrigado por esta oportunidade também, que isso seja útil um dia para alguém. Não pensamos em atingir multidões, mas deixar um pouco de algo positivo para alguém. Um dia, quem sabe, isso possa ser legal, ser bom. Somos eternos, estaremos vivos para sempre. E, portanto, é uma escolha viver em paz ou não, tá bom? Um grande abraço para você, felicidade e luz.